A gente vai falar de um negócio que acabou chamando muita atenção, principalmente do povo religioso. Uma reunião que houve entre o Papa Leão XIV e os maiores exorcistas que o catolicismo romano tem atualmente. Estamos em tempo de demônio, então. Exatamente. Pelo que o próprio catolicismo romano está falando, né? Eles fizeram uma reunião de portas fechadas que acabou vazando, acabou chegando ao público porque não era para a população ficar sabendo exatamente de onde. Galera, mas mais conteúdos assim, segue, que a gente vai continuar o vídeo, mas segue a gente para a gente continuar crescendo aqui, para cada vez a gente ficar melhor e trazer mais conteúdos para vocês. Mais ou menos no dia 13 de março, o Papa Leão XIV se reuniu ali com os maiores exorcistas do Vaticano e dois deles acabaram vindo a público e inclusive deram uma entrevista pro The New York Post, e foi assim que a informação chega até nós. Porque, de acordo com eles, os casos de satanismo, ocultismo e inclusive exorcismo, né, aumentaram muito ao longo dos últimos 6 anos, desde 2020 até hoje. E aumentou em mais ou menos 650% de acordo com eles. Caramba! Galera, para você que acredita nisso, eu acredito. Eu acredito muito no que vem acontecendo hoje em dia, quanto a, entre aspas, religião, porque pra mim isso não é religião, gente, é satanista, vem aumentando de pessoas integrantes nessa religião, e algo que não é só em pessoas assim normais como a gente, assim, normais no sentido de que não somos famosos, mas também acontece muito em pessoas como cantores famosos que acabam fazendo coisas. Vocês já viram coisas aparecendo em shows, principalmente teve ano passado, Copacabana, que eles falam. Ano passado que teve um show que fez como se estivesse abrindo portais para demônios aqui no Brasil. Aí teve esse ano Descende. Então, assim, é algo bem, assim, pesado, sabe? De pensar, porque o mundo praticamente tá acabando, gente. É isso. Pra chegar a esse nível. E o que a gente pode... desculpa, você ia falar, Marcílio? Não. O que a gente pode entender com essa mensagem que, tipo, a gente tá mais sujeito ao mal, ou é um contra-ataque, porque a gente também viu notícia, depois até o padre vai falar sobre isso, de um aumento de católicos pelo mundo. Tá tendo um aumento no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente porque o Papa é americano, né? Então... Boa. É uma retaliação do Reino das Trevas? O que tá acontecendo? Olha, a gente pode enxergar de duas formas. Eu vou primeiro passar o que um dos reverendos trouxe para nós, depois eu vou passar a minha opinião, que aí é onde entra a pergunta, né? E se for verdade? Então, primeiro, a gente entra com Chad Ripperger, que é um dos maiores exorcistas do Vaticano. Ele é conhecido como um caçador de demônios lá dentro. E de acordo com ele, alguns fatores foram cruciais para esse aumento. O primeiro deles é a influência, de certa forma, das pessoas nesse mundo de ocultismo, de forma voluntária ou até mesmo involuntária. De forma voluntária, ele fala que é pelas redes sociais, principalmente, onde redes como aquela rede chinesa que a gente tem atualmente, o pessoal fica rolando o feed aí de uma forma frenética, tem incentivado as pessoas a aprenderem sobre isso, né? E vídeos que ensinam as pessoas a fazer essas práticas têm aumentado. Então, as pessoas voluntariamente procuram isso nas redes sociais. E de forma involuntária, é pela própria influência que a indústria da música, por exemplo, a indústria cinematográfica traz para todos nós. Nós vimos recentemente no Brasil, há mais ou menos um ano atrás, o show da Lady Gaga, por exemplo, que foi praticamente um culto ocultista que houve no Rio de Janeiro. Há 2 anos atrás, nós tivemos o show da Madonna. Outros shows onde eles trazem símbolos e fazem rituais, como Bring Me The Horizon,
Chamaram muito a atenção da população porque eles praticamente, no show, solicitaram a autorização daquele público para que eles pudessem exercer um ritual misturando energia, ocultismo e outras práticas que envolvem tudo isso que o Vaticano está dizendo que aumentou. Então, de forma voluntária ou involuntária, as pessoas estão entrando nisso de uma forma maior, né? É o que esse caçador de demônios aí do Vaticano tem alegado. E eu acho mais incrível que as pessoas... Tem pessoas que não acreditam. Tipo assim, não, esse show... Né? Não, esse show não tem nada a ver, isso aí é artístico, não tem nada a ver, tal. Artístico. Mas assim, a pessoa não consegue entender o mundo espiritual. Aí a galera acha isso. Nessa parte de... que o padre tá chamando muito padres para exorcistas, né? Que ele tá falando. Eu acredito nesse ponto porque teve um vídeo que eu assisti, foi de 2005, mais ou menos, vamos botar aí, de 2005 a 2010. Eu já tentei procurar esse vídeo demais, não achei. Se vocês souberem aí, galera, manda pra gente no direct do Instagram. É um vídeo que eu lembro, assim, começa um cara na casa dele, aí ele briga com a mulher dele sai de casa, assim, foi fazer alguma coisa, aí tá sentado no sofá, aí dá uma vontade de beber, tipo, uma segunda-feira, terça-feira. Aí ele vai, levanta e vai lá pegar cerveja, né? E pra beber. Aí o que acontece? Nesse momento que ele tá sentado na poltrona lá, que ele tá assistindo TV, o maligno fica do lado dele aqui falando, bebe, vai, vamos beber, bebe. Aí aquela sensação dele de imaginar assim, ele acha que é o consciente dele, no subconsciente dele, tá falando pra beber, ele tá com vontade de beber, ele vai lá e bebe. Aí ele começa a beber assim, aí o maligno que tá do lado dele, tipo, fica tipo como fosse pegando a energia dele desse vício, né? Uhum. E aí tem várias sequências assim, de vídeos mostrando tipo briga de marido e mulher, aí o cara fica no ouvido do marido, ela é isso, ela é aquilo outro, aí ele vai lá e faz. Mas lembrando que essas coisas quando, assim, é o que eu acredito, que o mal ele só pode ter esse poder sobre você quando você tem brechas para ele poder entrar. Agora, se a gente ora, a gente pede pra Deus fechar todas as brechas, se a gente tenta viver uma vida de santidade, de santidade, tenta viver no caminho de Deus. A gente é evangélico, mas a gente tá reagindo a coisas católicas. Mas assim, acredito que nossas duas religiões acreditam em Deus e acreditam nesse lado espiritual. Então assim, é bem pesado esse negócio. Que eu acho muito... Tanto que quando teve o show do ano passado, eu senti, tipo... energia pesada. A gente não acredita em energia, né, papai? Não, mas você assiste assim, tu vê aquela energia pesada. Você sente algo negativo, clima negativo, sabe? E aí, eu só fico pensando, caramba, as pessoas não conseguem ver o que tá em frente do rosto, na cara delas. Mas uma coisa que eu percebi, assim, eu tô assistindo, quem quiser assistir, galera, é muito bom, tô assistindo A Casa de Davi. Assim, tirando a passagem bíblica da parte no início de Gênesis e da construção, né, do mundo e tudo, aí, e a outra parte que é de Jesus Cristo, a terceira parte que eu mais gosto da Bíblia, vamos botar assim, é da Casa de Davi. Ó. Do Rei Davi. Aí tá tendo uma série agora chamada Casa de Davi. Assiste, que é muito interessante. Na Prime. O que acontece? Esse momento que a gente... Quando você começa a assistir, você começa a entender. Ali estava muito próximo do tempo de Deus ali, certo? Então o que acontece? As pessoas eram muito mais... respeitosas, respeitava mais a Deus, amava mais a Deus, adorava mais a Deus, era mais temente a Deus e tal. E a gente vê, passar dos anos, chegando hoje em dia, nos tempos de hoje, a gente vê que a galera não tá nem aí. Não tá nem aí, assim, não todo mundo, né? Mas mas uma população muito gigantesca não tá nem aí. Por exemplo, a Malu, ela participou do Alto de Páscoa da igreja, que ela cantou.
na sexta-feira fazer um ensaio na igreja. Né? Nós fizemos aqui uma reunião com a família e tudo, e depois, às 5 horas, deixei ela lá. O que aconteceu? À noite, fui buscar, que a galera terminou, falou, vamos comer hambúrguer e tal. Eles foram na hamburgueria. Aí eu parei o carro, quando eu tava chegando lá, eu parei o carro para buscá-lo. Do outro lado tinha um bar. Meu irmão, um bar lotado. E isso foi numa sexta-feira, né? Que é uma semana de Páscoa, e na sexta-feira a gente acredita que Jesus, ele morreu e no domingo ele ressuscitou. Então, assim, as pessoas, elas não estão nem aí. Mas assim, papai, hoje em dia existe muita gente que é ateu. Gente, vocês não sabem o tanto que eu fiquei chocada. Eu estudava numa escola cristã e fui para uma escola que não tem religião. E, assim, obviamente que existem pessoas cristãs que, assim, é um pé na frente, um pé atrás, não é totalmente no mundo, mas acredita em Deus. Era o que tinha mais lá na escola. Mas quando eu fui para aquela escola, eu vi que a maioria da minha sala não acreditava em Deus. Não, tem isso. Assim, o pior para Deus é as pessoas mornas. Né? Tá até na Bíblia. Agora, a pessoa que não acredita em Deus, que é ateu, que seja, Deus, a pessoa tá seguindo esse caminho que ela não acredita, tá seguindo. Então, assim, o que a gente tem que fazer é orar pelas pessoas para que o Espírito Santo toque elas. Mas o problema todo que eu vejo é as pessoas que acreditam em Deus, mas eles estão muito mais colocando, tipo, jogo de futebol em primeiro lugar. Por exemplo, domingo teve jogo do Flamengo, né? Aí minha família, por exemplo, é flamenguista. Aí preferiram assistir o jogo de futebol do que ir no Alto de Páscoa que a Malu cantou, por exemplo. Então entre escolher Deus e escolher um time de futebol, bota o time de futebol em primeiro. Aí a gente coloca na sexta-feira, né? Na sexta-feira, antes do dia da Páscoa. Na sexta-feira de Páscoa. As pessoas teriam que estar, né? Que era o natural. Em oração, buscando a Deus, estar naquele momento. O certo é fazer todos os dias. Mas já que aquele é um momento que as pessoas tiram como um feriado, um momento que é para a pessoa estar mais conectada com Deus, as pessoas pegam esse dia de feriado e vão para bar, encher a cara, beber, ficar com mulher, fazer isso, aquilo outro, etc. Então eu percebi isso, quando aquela época atrás do Antigo Testamento, que o pessoal estava ali mais próximo de Deus ali, o que acontece? Eles tinha mais temor a Deus. Quando a gente está se aproximando mais do fim dos tempos, as pessoas estão se distanciando de Deus. E isso é bíblico. Quanto mais a gente se aproximar do fim dos tempos, mais as pessoas vão ficar frias com Deus. Então é mais ou menos isso, galera. Então você que não acredita nessas coisas, passa a ler a Bíblia, passa a buscar mais. Por isso a gente está trazendo aqui essa parte aqui que o Vilela trouxe com o Tiago, sobre o exorcista, né, os padres exorcistas, porque eles estão vendo que está tendo muita gente que está caindo, né, na conversa na ladainha do maligno e está aceitando, e aí a religião católica está tentando fazer algo. Chama Dan Todd, que ele diz que isso acontece porque a quantidade de pessoas com depressão, ansiedade e até mesmo transtorno de identidade aumentou muito. Então, praticamente 99% desses casos de possessão demoníaca, elas vêm por meio de transtornos psicológicos, e que 1% só seria caso de possessão real. E por que isso aumentou? Diz ele que desde o ano de 1973, quando o cinema trouxe aquele filme O Exorcista, isso aumentou bastante. E a influência do cinema e da indústria da música tem feito com que as pessoas busquem isso cada vez mais e até mesmo pensem que estão passando por uma possessão demoníaca. Esse filme Exorcista eu assisti, moleque. Eu não gosto desse filme. Tipo assim, eu não queria assistir. Aí teve um dia que eu não lembro, eu tava passando, aí eu falei, vou assistir. Fui lá assistir, meu irmão, pesadíssimo. Então, assim, galera, quem nunca assistiu, não assista. Quem gosta de filme de terror, toma cuidado com músicos, se vocês acham inofensivos e tal. Abre brecha para poder entrar na sua vida espiritual, abre. Filmes também, cuidado com filmes que vocês passam para seus filhos, cuidado com o filme que você assiste. Tudo isso aí
abre brecha para poder o maligno não estar infiltrado. Porque o maligno ele não vai entrar na sua vida como um furacão. Acho que não. Ele vai entrar ali como um sorrateiro ali, vai devagarzinho, vai entrando, você vai gostando, vai achando normal, achando natural. Tudo a gente acha que é normal, natural. Quando você vê problema de saúde, problema no trabalho, problema faculdade, problema nos estudos, problema uma série de coisas, relacionamento, e você nem sabe por quê. Então, busca Deus. E aí, Vilela, eu entro no outro ponto, né? Porque isso aí foi a informação que veio de dentro do Vaticano. Agora eu vou passar, de certa forma, a minha opinião em cima dessa situação. Pode ser? Sim. Claro. Beleza. Quando eu olho para uma informação como essa, eu, por exemplo, não tenho nenhuma doutrinação religiosa, né? Não participo de denominação. Eu já fui católico, eu já fui evangélico também. Hoje eu sigo as palavras de Cristo, mas eu não participo de nenhuma denominação religiosa. Quando nós olhamos para o passado, principalmente dos Estados Unidos, hoje a gente tem um Papa, que é o Leão XIV, que é um Papa americano. A gente tem os católicos aumentando nos Estados Unidos, que é uma dos tópicos aqui do jornal hoje, né? Conforme o padre vai falar aí para nós. Mas, quando nós comparamos isso, mais ou menos com a década de 70, nós vemos uma queda brutal nessas religiões, principalmente no catolicismo e no protestantismo. Eu vou ver se o pessoal consegue colocar para mim aí um comparativo que eu trouxe para que a gente possa assistir isso juntos aí na tela, aonde aparece para nós o número de católicos, protestantes e pessoas sem religião no ano 2026 nos Estados Unidos e no Brasil. Quando você vê a quantidade de católicos em 1970, nós tínhamos em torno de 42%, em comparação com hoje, que temos 20%, por exemplo. Os católicos estão aumentando, porém, o que acontece? Em comparação à década de 70, eles estão diminuindo. Por que eu estou trazendo essa informação aí para o público? Porque quando você enxerga um movimento vindo da religião para se colocar como um representante de Deus, e de certa forma, aqueles que conseguem expulsar demônios, eles atraem uma quantidade ainda maior de pessoas com base no medo, de certa forma, para fazer com que o seu público religioso aumente com força. Tendo um Papa que é americano e tendo uma quantidade maior do satanismo ou de possessões demoníacas nos Estados Unidos, que é o que eles estão citando, eles conseguem fazer com que esse público aumente com mais força. Eles estão aproveitando isso para aumentar, né, o público religioso, os fiéis católicos lá no país americano. Esse é meu ponto de vista. Não, ô Thiago, você sabe se teve algum tipo de resolução? O que saiu desse encontro? Qual foi o resultado? Olha, o que eles solicitaram é que aumente-se o número de padres exorcistas, porque não é qualquer padre que pode executar um exorcismo, né? Tem uma preparação, inclusive, é isso? Um treinamento? Exatamente. Não é só, de acordo com esse reverendo Dan Todd, ele diz que não é só você segurar uma cruz, uma bíblia e falar algumas palavras em latim. Eles precisam de um treinamento para que eles possam expulsar demônios. Então, qual a ideia do Vaticano? Seria aumentar a quantidade de padres exorcistas a partir desse ano. Em 2020 só tinham mais ou menos 20 padres exorcistas nos Estados Unidos inteiro. No país inteiro só tinham 20. Hoje, em 2026, agora são 150. Mas a ideia é que cheguem até 2.000 padres, sacerdotes, que possam executar um exorcismo. Então, a ideia da reunião é que o Papa possa investir para que eles possam ensinar mais essa técnica, né? E aumentar cada vez mais. E de acordo com eles também, Marcílio, não existem mais demônios. É uma informação interessante, tá? Não existem mais demônios soltos por aí, que é algo que eles consideravam que já existiu no passado. Eles dizem que hoje todos os demônios já estão em pessoas, e a missão deles é sair expulsando esses demônios dessas pessoas. Por que tem que aumentar o número, né? Então, para 2.000, Thiago, se já não tem novos demônios, digamos assim? Porque, por exemplo, Fernanda, se os demônios não estavam nas pessoas, eles estavam meio que vagando no plano.
Tá. Hoje, eles já estão dentro das pessoas. E as pessoas, então, com essa possessão, vão cometer coisas mais graves, crimes, ou causar problemas de uma forma muito maior, entendeu? Se eles estivessem num plano que não fosse o nosso plano físico, por exemplo, isso tudo de acordo com eles, tá? Seria uma quantidade menor de pessoas que estariam sofrendo essa possessão. Hoje, como todos estão possuindo pessoas, eles estão aqui junto conosco. Existem pessoas talvez possuídas que a gente nem imagina, próximo de nós, e que a gente não tem nem noção de que essa pessoa estaria possuída ou não. Então, eles querem aumentar a quantidade de exorcistas para expulsar esses demônios para um outro plano. Então, se a gente pega aí, se os católicos estão querendo fazer uma força-tarefa aí contra o inimigo, o que basta é você ajoelhar o joelhinho no chão aí, galera, e orar a Deus, porque coisas estão acontecendo, sinais estão acontecendo, sinais. A gente pega assim, muita guerra, pra gente ver que a galera não tá tendo mais paciência não, todo mundo tá querendo já partir pra agressão, fazer as coisas, todo mundo achando isso tudo, acha que a pessoa é assim, essa pessoa é daquela forma, não. Às vezes a pessoa tá com encosto ali, então tem que tomar cuidado. Então, a única fonte que vocês têm, galera, para vocês poderem estar combatendo isso aí, é isso aqui, ó. Sempre ando, sempre estou com a Bíblia. Se você entender a Bíblia, a passagem, o que ela quer dizer, não é só ler por ler, não. É ler, entender e praticar. Se você fizer isso, terá luz na sua vida e será luz para as pessoas. Então, pensa sempre nisso. Arrasou nas palavras, papai. Da crença, né, gente? Tem acontecido coisas assustadoras nos últimos tempos, né? Coisas que até pouquíssimo tempo atrás a gente falava, não, é inimaginável. Não só de assassinatos bizarros, violentos, mas luzes no céu, coisas sobrenaturais ou sem explicação evidente, pode ser uma nova tecnologia também, pode ser várias coisas. Agora o vice-presidente está falando que os OVNIs são demônios, não foi isso? Os aliens são demônios. Sim. Vice-presidente. Exatamente. Olha isso. Olha isso, cara. Exatamente. Eu ia comentar sobre isso, Vilela. O D.D. Vance fez uma entrevista num podcast nesses últimos dias e deixou claro, é um sinal. O que ele tá falando vai fazer referência também ao livro de Enoque, que é um livro considerado apócrifo, e vai fazer referência às escrituras de certa forma. Então, só entende o que ele tá falando as pessoas que estudam sobre esses temas de religião. E é isso, galera. Mais um vídeo pra vocês. E realmente algo muito interessante que vocês possam colocar na cabeça de vocês que sim, existe um mundo espiritual, mas que sim, Deus pode sim proteger a gente desse mundo espiritual. É só o que eu falei, né, papai? E o que o senhor também falou, seguir o caminho de Deus, ter uma vida em santidade e ser um pequeno Cristo.